Na aula anterior, a gente aprendeu sobre os pontos cardeais: norte, sul, leste ou oriente, oeste ou ocidente. Fizemos algumas atividades, alguns exercícios, foi muito bom. Vamos adicionar um pouquinho mais de informação hoje? Vamos lá, vamos para o computador, tá, gente? Ok, pessoal, estamos aqui no computador agora. Isso aqui foi o que a gente viu na aula passada. Vimos norte, sul, leste ou oriente, oeste ou ocidente. Vamos adicionar algumas informações. Pessoal, esse norte também é chamado de setentrional, ou região setentrional é uma região mais ao norte. Esse sul também é chamado de meridional, então região meridional é a região mais ao sul. Mas o norte também é chamado de boreal e o sul também é chamado de austral, é verdade. Mas a gente praticamente não vai ver esses nomes nos comentários, tá? Nos livros ou na própria Bíblia. Então a gente vai ficando apenas com o setentrional e o meridional. Então, norte setentrional, que também é conhecido como boreal, sul e meridional, que também é conhecido como austral. Vamos praticar, gente? Vamos lá, vamos para o verdadeiro ou falso. Olha o que a alternativa diz. Betel era uma cidade na região da Judeia, que ficava ao norte de Jerusalém. Betel era uma cidade na região da Judeia, que ficava ao norte de Jerusalém. Pessoal, ele falou em Jerusalém, falou em Judeia, falou em Betel. A gente vê que nessa terra da Judeia, como nós já estudamos nos mapas anteriores, não adianta a gente vir para essa aula se a gente não estiver entendendo isso aqui, tá? Se você não viu os mapas que tratam sobre isso aqui, a nossa aula, eu vou deixar aqui em cima o link para você ir lá ver antes, se possível. Terras da Judeia, Jerusalém, Betel. Ele está dizendo que Betel é uma região que ficava ao norte de Jerusalém. Aqui está Jerusalém. Vamos indo para o norte de Jerusalém. Vamos subindo. Olha, achamos Betel. Betel, como ele ficava acima de Jerusalém, ele ficava ao norte. Isso é verdadeiro, gente? Sim, isso é verdadeiro, né? Betel fica ao norte de Jerusalém. Vamos para a próxima alternativa. Enquanto Betel era setentrional a Jerusalém, Belém, cidade onde Jesus nasceu, era-lhe meridional. Betel setentrional a Jerusalém, e ele está dizendo que Belém, Betel setentrional a Jerusalém, e Belém, a cidade onde Jesus nasceu, era meridional. Vamos lá. Betel, a gente sabe que ele fica ao norte de Jerusalém. Já Belém, ele fica ao sul de Jerusalém. Bem, se Betel fica ao norte, ele é setentrional ou é meridional? Meridional, ele é setentrional, né? Então aqui está verdadeiro por enquanto. Betel era setentrional em relação a Jerusalém. Jerusalém aqui está sendo a nossa referência, tá, pessoal? Enquanto que Belém era meridional, vamos lá, Belém fica ao sul de Jerusalém, fica mais abaixo da cidade. Ao sul é meridional? Sim, é. Então isso é verdadeiro, essa alternativa é uma alternativa verdadeira. Vamos para a próxima. Observa-se ao menos duas cidades de Betânia. Ambas situam-se ao leste do Jordão. Olha só, gente, ele já trouxe agora o Rio Jordão como referência para a gente. E ele citou as duas cidades de Betânia. Uma delas está aqui, perto de Jerusalém, que distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, como nós já vimos em aulas anteriores. E essa Betânia daqui, né, ficava mais distante aqui nas margens do Rio Jordão. Ele está dizendo que ambas, as duas Betânias, situavam-se ao leste do Jordão. Aqui está o Rio Jordão. Puxando para a direita do Rio Jordão, a gente não vai mais ouvir esse nome, eu ainda estou falando para a gente se familiarizar, tá? Puxando à direita do Rio Jordão é leste do Jordão ou oriente, a região oriente do Rio Jordão é essa. Já puxando para a esquerda do Rio Jordão é oeste do Rio Jordão ou as terras que ficam ao ocidente do Rio Jordão. Nós vemos claramente que uma Betânia fica a leste, sim, mas a outra Betânia está a oeste do Rio Jordão. Isso é verdadeiro, gente? Não, as duas Betânias não situam-se a leste do Jordão, ou seja, isso é falso. Uma está a leste e a outra está a oeste. Olha o que ele disse aqui, gente. Observa-se ao menos duas cidades de Betânia. Ambas são orientais a Jerusalém. Agora, Jerusalém é a nossa referência, tá? Ele está dizendo que tanto essa Betânia quanto essa Betânia estão do lado leste de Jerusalém, ou seja, orientais. Vamos lá, alguma dessas Betânias está nessa região à esquerda de Jerusalém, ou seja, alguma dessas Betânias está nessa região ocidental a Jerusalém ou ao oeste de Jerusalém?
Não, realmente elas estão ao oriente de Jerusalém, ou seja, estão a leste de Jerusalém, estão à direita de Jerusalém. Isso é verdadeiro, gente? Sim, isso aí é verdadeiro, né? Vamos para a próxima alternativa. Observa-se ao menos 2 cidades de Betânia. Sim, ok. Uma é oriental e a outra é ocidental ao Rio Jordão. Mais uma vez o Rio Jordão sendo a nossa referência. Ela disse que uma Betânia é oriental ao Rio Jordão e a outra é ocidental ao Rio Jordão. Bem, ao oriente do Rio Jordão é ao leste do Rio Jordão. Nessa região oriental, realmente a gente tem uma Betânia aqui que é oriental ao Rio Jordão, né? Temos outra ao ocidente ou a oeste do Rio Jordão? Sim, nós temos essa Betânia aqui pertinho de Jerusalém. Então isso é verdadeiro, gente? Sim, essa alternativa é verdadeira, né? E se fosse em relação a Jerusalém, olha, uma está ao leste e a outra também, como a gente viu na alternativa passada, tá? Mas como é em relação ao Rio Jordão, essa Betânia aqui ela está ao oeste do Rio Jordão ou ao ocidente do Rio Jordão. Vamos para a próxima alternativa. Samaria é meridional à Judéia. Pessoal, aqui estão as terras da Judéia e aqui mais ao norte estão as terras de Samaria. Ele está dizendo que Samaria é meridional à Judéia. Samaria, ela fica ao norte em relação à Judéia. Ela é ao norte da Judéia, enquanto Judéia é ao sul de Samaria. Se Samaria é ao norte em relação à Judéia, ela é meridional à Judéia? Não, gente, ela não é meridional. Isso aí é falso, ela é setentrional à Judéia, tá? Então Samaria é setentrional em relação à Judéia e não meridional. Isso aí está falso, mas a Judéia é quem é meridional. A Judéia é meridional em relação a Samaria, porque Judéia está ao sul de Samaria. Próxima alternativa, gente. Na região ocidental da Galileia, encontramos um lago denominado Mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades. Ele falou na região da Galileia, né? Olha aqui a Galileia. Ao norte da Galileia, nós reconhecemos aqui, olha, o nome Cirofenícia, ou seja, são terras sírias, aqui em cima. Nós temos aqui, ao sul da Galileia, né? Meridional em relação à Galileia, nós temos as terras de Samaria. Nós temos aqui a oeste ou a ocidente da Galileia, temos aqui o mar, que é esse, gente? É o mar Mediterrâneo, o mar grande, né? Como nós vimos. E dessa terra da Galileia a leste ou a oriente, nós temos aqui o Rio Jordão, temos também o mar da Galileia, né? Que recebe os nomes também de Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades ou até mesmo Mar de Quinerete ou Quinerete. Ele está dizendo que na região ocidental da Galileia encontramos um lago denominado Mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades. Isso é verdadeiro, gente? Esse mar a gente encontra na região ocidental da Galileia? Não, isso não é. Isso é falso, né, gente? Esse lago nós encontramos na região oriental da Galileia, a leste dessa terra da Galileia. Ocidental da Galileia nós encontramos o Mar Grande ou o Mar Mediterrâneo. Então isso é falso. Próxima alternativa. Na região oriental da Galileia encontramos um lago denominado Lago de Genezaré, também chamado Mar de Quinerete ou Quinerete. Agora sim, né, gente? Ele disse, olha, aqui no lado oriental da Galileia encontramos um lago denominado Lago de Genezaré, também chamado Mar de Quinerete, também chamado Mar da Galileia ou até mesmo Mar de Tiberíades. Isso é verdadeiro, né, gente? Agora sim, a alternativa verdadeira. Próxima alternativa. A Galileia era uma região cercada pelo Mar Grande no ocidente, Rio Jordão e Mar da Galileia orientais, por regiões sírias ao norte e, meridionalmente, por Samaria. Olha só, gente, ele trouxe muitas informações para a gente. Vamos passo a passo. Ele está dizendo que a região da Galileia era cercada por outras regiões, ao norte, ao sul, a leste e a oeste. Aqui ao norte nós temos regiões sírias, né, limitando a Galileia. Ao sul temos a terra de Samaria. A leste nós temos tanto o Rio Jordão quanto o Mar da Galileia. Mais a leste ainda, né, nós temos outras terras, mas a Galileia é cercada pelo Rio Jordão e Mar da Galileia a leste ou a oriente, e a oeste ou ocidente é cercada pelo Mar Grande ou Mar Mediterrâneo, né? Então ele disse que o Mar Grande no ocidente, é verdade, o Mar Grande cerca a Galileia no ocidente. Rio Jordão e Mar da Galileia no oriente, isso é verdade, estão a leste cercando a Galileia. Por regiões sírias ao norte, sim, regiões sírias, né, onde tem o nome Síria Fenícia e tem outras regiões por aqui também.
e meridionalmente por Samaria. Será? Olha, gente, nós sabemos que Samaria cerca a Galileia, aqui Samaria ao sul. Ao sul é meridional? Então Galileia é cercada meridionalmente por Samaria? É sim. Então isso aí é verdadeiro, essa alternativa é verdadeira, pessoal. Vamos para um exemplo aqui, gente. Pessoal, isso aqui eu tirei de um livro chamado Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas, de Ernesto Tognini, muito bom esse livro. E ele disse, tudo que está sublinhado aqui são nomes que se referem ao assunto que a gente está estudando, tá? Ele aqui falou da Palestina nos dias de Jesus, compreendia a Palestina dos dias de Jesus, compreendia 5 regiões ou distritos principais. Escrevemos resumidamente cada um desses territórios. Primeiro, as 3 regiões do oeste do Jordão. Olha que interessante, gente. Oeste do Jordão. Vê ele falando o nome oeste aqui, né? A gente vai ver isso aqui, tá? Ele falou também, Galileia, localização na Bíblia, está situada na região montanhosa e mais setentrional da Palestina, ou seja, Galileia está mais ao norte da Palestina, né? Estende-se dos Líbanos e corre para o sul, ocupando o lino altiplano do Esdrelon, é o vale de Esdrelon aqui que ele está dizendo, que é o Megido. A gente vai estudar isso depois, cenas dos capítulos que vêm, tá? Mas olha o que ele disse, as 3 regiões ao oeste do Jordão, né? A oeste do Jordão, a região que ele está falando de Galileia, Samaria e Judeia. Ele também está dizendo aqui, ó, região montanhosa mais setentrional da Palestina. Vamos dar uma olhada nesse mapa aqui, gente. A gente já estudou esse mapa. Vou deixar aqui o link para vocês do estudo que a gente fez desse mapa. Aqui está o Rio Jordão, cortando, passando pelo Lago Uli, né, ou Águas de Merom, o Lago de Merom, corta o Mar da Galileia, vem o Rio Jordão, vai desaguar aqui no Mar Morto. Rio Jordão. A leste nós temos aqui Decápolis, Pérea e outras terras. A oeste do Jordão nós encontramos aqui Galileia, Samaria, encontramos Judeia, né? Por isso que ele falou, vou voltar aqui, pessoal, olha só, vou voltar. As 3 regiões do oeste do Jordão, Galileia, Samaria e Judeia, né? E ele falou também que Galileia, ele era mais setentrional na Palestina. Vou voltar novamente aqui, gente, olha, na região montanhosa e mais setentrional da Palestina, é a localização da Galileia. Então, ele realmente é mais setentrional da Palestina? Sim, olha a Palestina aqui, ele é mais ao norte, né? Então, isso aqui a gente colocou para a gente entender o que ele falou em relação ao oeste e setentrional, que é ao norte. Fica mais fácil da gente entender desse jeito. Próximo, gente, eu trouxe aqui outro comentário, gente, isso aqui é de Louis Fillion, é a Enciclopédia da Vida de Jesus, né, de Louis Claude Fillion, é muito bom esse livro também, de 2008, e ele disse bem assim, olha só, em suma, a parte mais meridional do Vale do Jordão, a alguns quilômetros a leste de Jerusalém e ao norte do Mar Morto, foi o centro principal da atividade de João Batista. Aqui fala mais coisas relacionadas a norte, né, que a gente estudou também. Então, gente, olha só, ele diz que a atividade de João Batista foi a parte mais meridional do Vale do Jordão, ou seja, mais ao sul e a leste, né, de Jerusalém, ou seja, mais ao oriente em relação a Jerusalém e ao norte do Mar Morto, que é mais setentrional. Então, com isso a gente verifica, pessoal, o seguinte. Esses nomes setentrional, meridional, leste, oeste, ocidente, oriente, são muito usados nos livros, a gente já viu exemplos bíblicos também, por isso que é importante a gente estudar o que a gente está estudando, tá? Então, a gente viu aqui mais um livro que trouxe para a gente esses nomes. Será mesmo que seria possível a gente entender isso se a gente não soubesse o que significa meridional, se a gente não soubesse o que significa leste, se a gente não soubesse o que significa ocidente, oriente? Ficaria muito mais difícil. É por isso que a gente está estudando isso aqui, tá bom? Vamos continuar. Ok, pessoal, vamos agora trazer um exemplo bíblico para a gente. Nós estamos aqui com a Bíblia na versão Almeida Revista e Atualizada, Êxodo 38, do versículo 9 ao versículo 13. Isso aqui trata o seguinte, gente, ele está falando daquela parte da construção do tabernáculo, né? Versículo 9, ele diz assim, fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. A gente vê que a própria Bíblia diz que o lado meridional é o lado que dá para o sul, né? Aqui no versículo 11 ele diz, de igual modo para o lado do norte havia cortinas de 100 côvados de comprimento, e aí segue sequência. No versículo 12, para o lado do ocidente havia cortinas assim, assim, assim. E do lado oriental, para o levante, haviam cortinas assim, assim, assim. Então ele falou que lado meridional, lado norte, lado ocidente, e lado oriental, lado meridional, que dá para o sul, lado norte, lado do ocidente e lado do oriente, que dá para o levante, né? Tá, mas o que é levante? Levante
é onde o Sol se levanta, ou seja, é onde o Sol nasce, é a nascente. Então, levante é o mesmo que nascente, tá, gente? Nascente é para onde? É para o leste. Nós já vimos isso em aulas anteriores aqui. Vou deixar aqui para você também o link de onde nós já vimos isso. E também nós já vimos muitas das vezes na escola, às vezes, né? Quando a tia disse, olha, quando a gente quer se localizar, o braço direito vai para o nascente ou leste. O esquerdo vai para o oeste, a frente é o norte e atrás é o sul, tá bom? O meu braço direito vai para o leste, para você que está vendo na câmera, o seu leste é esse lado aqui, tá, gente? Esse aqui é o seu oeste, norte e sul. Então, levante é nascente, tá? Vamos voltar aqui para a Bíblia. Então, a gente viu aqui o que está escrito nessa versão, Almeida Revista e Atualizada. Olha outra versão aqui também, gente, NVI. Eu vou ficar sempre alternando dessas duas versões, porque já são suficientes para a gente ver diferenças, tá? Ele fala aqui lado sul, no versículo 9, lado norte, no versículo 11. Ele falou lado ocidental, no 12, e falou lado oriental, que dá para o nascente. Olha, vê que ele já trouxe, perdão, gente, o nome nascente aqui para a gente, né? Lado oriental, e o versículo 13 que diz lado oriental, que dá para o nascente. A gente vê que ele já trouxe o nome nascente para a gente aqui. Pessoal, a gente vê com isso aqui que a Almeida Revista Atualizada, assim como a NVI, assim como outras versões bíblicas, a gente está trazendo apenas essas duas porque elas já são suficientes para a gente ver algumas diferenças. Elas trazem traduções diferentes, né? E a NVI ela já é um pouco mais, uma tradução com um pouco mais de equivalência dinâmica em relação à Almeida Revista Atualizada, que já é uma tradução puxando um pouco mais para a tradução por equivalência formal. Então, existem diferenças entre elas. Pessoal, vou deixar aqui em cima um link agora de um vídeo do pastor Augusto de Nicodemos que explica muito bem sobre isso. Sabemos que é um outro canal, sem ser o nosso canal, mas o nosso objetivo aqui é aprender a palavra de Deus. Então, quantas vezes forem necessário, a gente vai trazer vídeos de outros canais que ensinem bem para a gente, coisas que sejam importantes que a gente esteja tratando aqui, tá? Porque esse é o nosso objetivo. E lá ele explica muito bem sobre tanto os textos críticos, quanto os textos recebidos ou receptos, que são muito parecidos com os textos majoritários, assim como as traduções também, né, por equivalência formal, equivalência dinâmica. Isso é bem importante da gente entender, tá bom? Então, gente, com isso a gente vai encerrando nossa aula. Hoje a gente falou de maneira mais completa sobre os pontos cardeais, norte e sul, leste e oeste, também chamado setentrional, meridional, leste ou oriente, oeste ou ocidente. Fizemos vários exemplos, atividades e localizações, tanto em livros como na Bíblia, tá? Mas os pontos cardeais são bem interessantes, legais, mas são totalmente suficientes para a gente se localizar? Não, não são, gente, porque há direções e sentidos que a gente vai precisar ser um pouco mais específico e os pontos cardeais apenas não serão suficientes. Vamos precisar de outro nome chamado pontos colaterais. Mas isso nas cenas dos próximos capítulos. Nós vamos aprender isso aí na próxima aula, tá bom? Até lá.